E aí, pessoal do YouTube e também do podcasting, hoje eu vou falar da Primeira Grande Guerra, que resultou na morte deste rapaz aí, príncipe austro-húngaro, o Ferdinand, né? Mergulhou o mundo num caos mundial, global, e foi mortas milhões de pessoas, milhares de pessoas, por um motivo, podemos dizer, por coisas não resolvidas territoriais. E quando mataram esse príncipe, a gente vê o caos que ficou esse momento da história. Então, era uma coisa assim horripilante, né? Dizem em documentos, falam, né, que era uma coisa assim fora do comum, fora do normal, né? O cheiro horrível, né? E foi aí que começaram a experimentar guerras químicas, né? O spray de pimenta, não, o spray de pimenta não, o gás mostarda era um deles. E era uma situação que diz os documentos de veteranos, porque se a gente vê como é que era feita a guerra, como é que eles, a guerra civil americana, né? A gente pode ver como é que era, a gente pode entender como é que era a guerra civil. Então era mais ou menos isso, era uma coisa assim, né? Uma coisa brutal, uma coisa sem jamais a gente ter imaginado que o ser humano fosse ser capaz de algo tão horripilante, tão cruel, e piorou, né, na Segunda Guerra. Então, quando se vê a situação que eles né, mergulharam nesse caos, a gente pode entender uma guerra que ela ia entrar, ela ia resolver todos os conflitos globais. E acabou não sendo. Por exemplo, a Alemanha, quando perdeu a Primeira Guerra, qual foi ela tinha o melhor exército, maior exército, bem treinado, bem equipado, e perdeu. Porque e aí eles foram reduzidos a quase nada, a quase umas centenas, milhares de soldados, e ficou aquele rancor que depois a gente viu lá na Segunda Guerra. Mas a Primeira Guerra foi, eu não vou falar muito. Os slides vão mostrar o que era a Primeira Guerra Mundial, né? O que era, como é que eles viviam, como é que eles... Esse slide mostra o rapaz aí numa trincheira e trocando tiro com inimigos lá, e até algumas invenções, né? Eles foram... Aqui nesses slides a gente pode ver uma invenção, né? O cara atirando, botava a arma para cima, né? Olha ali, ó, botou a arma para cima, uma adaptação para ele poder atirar no inimigo sem que ele seja pego. E olha o jeito, né, da armadura dele, da roupa dele, da vestimenta. O chapéu não era aquele capacete que depois a gente viu na Segunda Guerra, né? Era uma coisa mais, eu vou dizer, amadora, mais assim, menos requintada, vamos dizer assim, pro que a gente vê depois lá na Segunda Guerra, né? Uma coisa mais requintada do que a gente vê aqui, né? Um atirava, acho que até uma espingarda, né? Um fuzil, que é daqueles cano longo. E aí a gente começa
a entender, né, o que foi a Primeira Guerra. Foi brutal, foi uma coisa horrenda, foi uma coisa desumana, mas ao mesmo tempo fez com que as potências elas começassem a ter assim aquela coisa, né, de crescer mais e ver o outro inimigo ser derrotado, né? Então, e depois eu vou fazer um outro vídeo da Segunda Guerra, né? Vou fazer um vídeo da Segunda Guerra, que aí vocês vão entender melhor, vocês, quem está ouvindo aí, tanto no podcast quanto no YouTube, vão entender a Segunda Guerra, que também vai ligar com esse vídeo que eu estou falando. A guerra, essa Primeira Guerra ia ser a guerra que ia resolver todos os conflitos. E, no entanto, não resolveu. Faz um likezinho aí e tchau, tchau.